Hoje pela manhã eu queria com vocês ver o ensino do apóstolo Paulo sobre a suficiência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa redenção. E eu quero fazer isso expondo o que Paulo escreveu no capítulo 2 da carta aos Colossenses, do verso 8 até o verso 23. Colossenses 2, de 8 a 23. Aqui nessa passagem, Paulo trata de 4 características de uma seita perigosa que havia se infiltrado na cidade, eu vou descrevê-la daqui a pouco, e que estava ameaçando a compreensão do verdadeiro evangelho, não só na igreja de Colossos, mas em toda aquela região do Vale do Ilírico. E Paulo escreve a carta com o objetivo de combater aqueles falsos ensinamentos. E a passagem que eu trouxe diante de nós nesta manhã, ela é o cerne, é o miolo da carta, onde ele trata de 4 das características principais daquele movimento. Então, eu vou ler o texto e, indicando a que parte do movimento ele se refere. Então, do verso 8 a 9, Paulo aborda o aspecto gnóstico daquela seita. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Em seguida, Paulo trata do legalismo que estava presente naquele ensino falso. Verso 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou de entre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, nessa parte aqui, Paulo está tratando do legalismo, eu vou explicar depois. Uma terceira característica daquela seita era o seu aspecto místico, que incluía a adoração de seres celestiais. Verso 18 a 19, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E a quarta característica daquela seita era o seu teor ascético, a ideia de que pela mortificação do corpo, nós podemos subir espiritualmente diante de Deus. Verso 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui nessa passagem, Paulo, então, toca em alguns aspectos daquele movimento que estava acontecendo na cidade de Colossos e regiões, e nós, então, vamos ver que a resposta que Paulo dá aos desafios daquele movimento é sempre a mesma resposta: Cristo. Ele é a resposta para o gnosticismo, para o legalismo, para o ascetismo e para o misticismo daquele movimento. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação de Deus na compreensão dessa passagem que é tão rica e tão importante para nós. Eu creio que os desafios que aquele movimento apresentou para a igreja de Colossos
é um desafio bastante similar ao desafio que nós enfrentamos hoje nos nossos dias, como eu pretendo demonstrar para vocês. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nós carecemos de iluminação para que possamos não somente entendê-la, mas aplicá-la na nossa vida. Nós pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza agora na exposição da Escritura, de tal forma que todos sejamos edificados, consolados, instruídos, corrigidos e fundamentados na pessoa de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Queridos, tão logo o cristianismo começou a se espalhar no Império Romano, apareceram falsas versões dele. A primeira versão falsa do cristianismo é aquela que é combatida por Paulo na carta aos Gálatas. Nós chamamos de os judaizantes. Eram pessoas que diziam que crer em Cristo para a salvação era necessário, porém não era suficiente. Além de crer em Jesus como Filho de Deus, nós precisaríamos guardar as obras da lei de Moisés, especialmente a circuncisão, a dieta religiosa dos judeus e o seu calendário sagrado, que consistia naquelas 3 grandes festas anuais, dia de sábado, luas novas e assim por diante. Paulo combate essa ideia na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos, sempre dizendo que a salvação é mediante a fé em Cristo somente, e não por obras da lei que nós praticamos. Depois surgiu uma outra versão do cristianismo, que estava mais associada à aculturação do cristianismo. Era uma versão que dizia que, porque a salvação é pela graça, o cristão é livre para se engajar em todas as práticas sociais e culturais onde ele está inserido. No mundo greco-romano do século I, havia a prática dos festivais em honra aos deuses, onde se faziam não somente sacrifícios aos deuses, mas havia banquetes e festas em família, nos templos dedicados aos ídolos, e não poucas vezes havia também práticas sexuais ou a prostituição sagrada, como era chamada. Por exemplo, o festival ao deus Baco, que era o deus do vinho, de onde vem a palavra bacanal, incluía orgias sexuais, além da embriaguez entre os adoradores dessa divindade, da deusa Afrodite também, que era a deusa do amor, e assim por diante. Então havia uma interpretação que dizia que o cristão era livre para se engajar e participar dessas festas, porque uma vez que ele foi salvo pela graça, se é pela graça, não é por obras. E se não é por obras, não importa o que eu faça aqui nesse mundo, eu serei salvo de qualquer forma. Então, o apóstolo João combate isso no início do livro de Apocalipse, quando, dirigindo-se às 7 igrejas, ele condena pelo menos 3 que toleravam aqueles que ensinavam os discípulos a comer carne sacrificada ao ídolo, que tolerava a profetisa Jezabel, que induzia os cristãos a irem aos templos pagãos e se prostituir, e assim por diante. Paulo também combate esses libertinos na primeira carta de Timóteo, e particularmente a carta de Judas, que começa dizendo que essas pessoas transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. E não iria demorar muito tempo, já no final do século I, começa a aparecer dentro da cristandade uma outra versão do cristianismo, uma outra interpretação do que seria, de quem era Jesus e o que ele fez. Esses cristãos, eles diziam, o ponto central era que Deus não poderia ter se tornado carne, porque existe uma separação entre o mundo espiritual e o mundo material. Essa dicotomia era baseada nas ideias do filósofo Platão, aperfeiçoada por seus discípulos, eu não devia dizer aperfeiçoada, né? Desenvolvida por seus discípulos, e que ficou conhecida como neoplatonismo, que tinha essa visão dicotômica da realidade. Tudo que era perfeito e ideal estava no mundo das ideias, etéreo, invisível, intocável, enquanto que a realidade material era uma expressão imperfeita dos conceitos que existiam perfeitamente nesse mundo ideal. Por exemplo, esse púlpito aqui seria um reflexo imperfeito e rudimentar de um púlpito perfeito que existe no mundo das ideias. Então, essa separação entre o que é espiritual e o que é material influenciou esses cristãos e trouxe impacto para
pelo menos 3 doutrinas cristãs. A primeira é a encarnação. Se existe essa diferença entre espírito e matéria, Deus, que é espírito, não podia ter se tornado homem, porque isso significaria que Deus traspassaria os limites entre os dois mundos e assumiria uma forma inferior. A matéria é má, é intrinsecamente ruim na mentalidade platônica. Então a ideia da encarnação era muito estranha para esses cristãos. A ideia da ressurreição era mais ainda. Como é que Deus se interessaria em reviver um cadáver? Qual o interesse de Deus em cadáveres? Se Deus é espírito, por que ressuscitar um cadáver? Então eles também negavam que Jesus tinha ressuscitado em carne. Jesus teria ressuscitado num corpo espiritual que não tinha nenhuma materialidade. E eles também negavam a encarnação. Eles diziam que Jesus não tinha um corpo real. Jesus tinha uma aparência de corpo, como um holograma. Se você metesse a mão, atravessaria, não é? Não tinha nada material em Jesus. Então, eles foram chamados de docéticos, do verbo grego dokel, que significa parecer. Jesus tinha a aparência de homem, mas ele não tinha carne como nós temos. Então, essa interpretação do cristianismo, ela apareceu a partir de meados do século I, e ela cresceu no final do século I, início do século II, e virou um movimento chamado gnosticismo, porque essas ideias, os seus defensores diziam, eram um novo saber, palavra saber do grego gnose, daí gnosticismo, era um novo saber que não foi dado aos apóstolos de Cristo, mas que aquela nova geração que veio depois dos apóstolos recebeu a verdade final a respeito de Jesus. E esse movimento gnóstico cresceu muito na igreja, e se não fosse a atuação dos pais apologetas, como Tertuliano, por exemplo, que combateu, Ireneu, que combateu essas ideias, nós hoje todos seríamos gnósticos. Seria um cristianismo gnóstico hoje. Mas o gnosticismo foi vencido no século II através do trabalho de apologetas, de pastores, de pregadores e teólogos que desmantelaram aquelas ideias, dizendo que elas não tinham nada a ver com o cristianismo histórico, mas que eram uma heresia. Entretanto, o gnosticismo deixou suas marcas na igreja. Durante a Idade Média, por exemplo, aquela dicotomia entre espiritual e material continuou. A igreja fez a separação entre clérigos e leigo e disse, por exemplo, que o estado de celibato era superior ao do casamento. Pessoas se retiraram da sociedade para os mosteiros para se dedicar a uma vida de contemplação. Tudo isso era impacto ainda, resquícios do gnosticismo que ficou na igreja durante a Idade Média e que foi expurgado pela Reforma Protestante, graças a Deus. Mas então o que nós estamos lidando aqui na Carta aos Colossenses é uma dessas interpretações do cristianismo com a qual os apóstolos tiveram que lidar e que eles tiveram que combater. Só que essa aqui de Colossos, ela é diferente de todas as outras que a gente conhece nesse período. Essa heresia que apareceu na cidade de Colossos é tão diferente e tão estranha que os estudiosos chamam de a heresia de Colossos, porque não aparece em nenhum outro lugar. Era uma mistura de gnosticismo com práticas judaicas associada ao misticismo, a essa dicotomia, ao neoplatonismo, essa dicotomia entre espiritual e material, e que defendia o ascetismo, que era a mortificação da carne, autoflagelação ou negação dos desejos mais fundamentais do corpo, para que a pessoa pudesse ascender até Deus, o corpo sendo visto como a prisão da alma. E não é que essas pessoas negassem a Jesus, só que eles interpretavam quem era Jesus e o papel de Jesus de uma forma diferente. No século II, aliás, na década de 50 do século passado, foi desenterrada uma biblioteca gnóstica nas areias da cidade de Nag Hammadi, no Egito. E tem documentos lá que datam do século II e que nos retratam muito bem o que era o gnosticismo cristão e quais as ideias que eram defendidas por eles. E, curiosamente, essas ideias já aparecem aqui, nesse proto-gnosticismo. Então, essa heresia de Colossos era uma mistura das primeiras ideias gnósticas com práticas judaicas, ascetismo, misticismo. Na verdade, era um balai de gato, como a gente diz, não? Era um caldeirão de ideias, era uma mistura absurda, não é?
e que estava convencendo já alguns cristãos de Colossos. Paulo estava preso quando ele recebe a visita de Epáfras, que era o pastor de Colossos. E Epáfras diz a Paulo: olha, a coisa tá feia lá, não é? Paulo não era o fundador da igreja de Colossos, ele fundou a igreja de Éfeso, que era perto, né? Era pertinho como daqui para, eu não sei, qual a cidade, Toledo, não sei, ou Foz do Iguaçu. Então, as duas cidades eram próximas. Colossos, provavelmente, a igreja lá foi fundada pelo Epáfras, que se converte com Paulo em Éfeso, vai para Colossos, planta a igreja lá, e com o passar do tempo, para a tristeza dele, ele vê essa seita, essas ideias entrando dentro da igreja e minando a fé que um dia foi ensinada ali, a fé apostólica que foi transmitida através do apóstolo Paulo. Então ele vai a Roma e visita o apóstolo Paulo na prisão, informa a situação e regressa trazendo essa carta do apóstolo Paulo, que era para ser lida na igreja, com o objetivo de esclarecer a verdade a respeito de Cristo, de quem ele é, do que ele fez, o que ele representa, e desmascarar os falsos profetas. Esse é o objetivo da carta aos Colossenses, escrita por Paulo na prisão com esse propósito. Na passagem que nós temos diante de nós, Paulo, então, como eu disse, nós temos o resumo, o miolo da carta. Ele, no restante da carta, a partir do capítulo 3, por exemplo, ele já começa a tratar de algumas questões práticas, né? Como a suficiência de Cristo se aplica na prática, como nós devemos viver. Mas o miolo está, de fato, aqui, como nós dissemos. Então, nós vamos olhar essa passagem agora. E, como eu disse, o que Paulo ensina aqui tem uma relevância extraordinária para os nossos dias. Como eu espero que fique claro, a minha expectativa é que nosso Deus use isso para nos edificar nessa manhã, nos fortalecer e nos renovar na nossa fé e na nossa confiança. Nos versos 8, 9 e 10, Paulo aborda algumas ideias que eram relacionadas com o gnosticismo. O gnosticismo se apresentava como uma filosofia, como um conhecimento superior que era dado por Deus aos iniciados e que, entre outras coisas, falava da existência de o que eles chamavam de pleroma, ou plenitude, que era o espaço entre nós e Deus. Entre Deus e os homens há uma distância muito grande. E para que nós cheguemos até Deus vencendo esse espaço, pleroma, que é chamado de plenitude, era preciso que se adorasse os rudimentos ou os espíritos elementares do mundo, que era um conceito que era encontrado em algumas religiões, de que os corpos celestiais, lua, estrelas, planetas e tudo, eram habitados por espíritos poderosos. E para atravessá-los, para chegar até Deus, que morava lá no último andar do mundo, lá em cima, você tinha que apaziguar esses espíritos, você tinha que vencer o pleroma através da adoração desses espíritos. E era isso, em parte, o que o gnosticismo do século II, conforme aquela biblioteca que foi descoberta, ensinava, e a gente vê traços disso aqui. Veja como é que Paulo reage a esse tipo de ideia que era apresentada pelos falsos mestres na região do Rio Ilírico, onde se situava a cidade de Colossos. Ele começa com uma advertência no verso 8, cuidado, ou seja, Paulo não vê essas ideias como sendo uma interpretação alternativa ao cristianismo. Hoje em dia, a tendência, por causa do politicamente correto, é nós dizermos assim, eu interpreto de um jeito, você interpreta do outro, né? Então, cada um, né, toda interpretação é boa, não tem uma interpretação melhor do que a outra. Não para o apóstolo Paulo. Ele diz, cuidado com essa daí. Ou seja, para Paulo existe a interpretação certa e a interpretação errada. Existe a verdade e existe o erro. Senão ele não teria dito, cuidado. Cuidado com essa interpretação. Cuidado porque ela não está correta. Ela é um erro. Nós temos que fugir dela. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas. A palavra enredar é uma palavra que é usada na literatura grega para descrever o ato de você preparar uma armadilha para apanhar uma ave ou um animal pequeno.
enredar. Essa caça era feita com redes que eram estendidas no caminho onde geralmente os animais passavam, onde as aves pousavam, e uma vez que elas faziam isso, elas ficavam presas na rede, não é? Ficavam enredadas ali, e o caçador chegava e pegava a sua presa. Paulo, então, usa essa figura aqui. Vocês não sejam como estes animais, não é? Vocês estão sendo caçados, na verdade. Então, cuidado que ninguém venha enredar vocês, usando para isso filosofia e vãs sutilezas. Os gnósticos se apresentavam como tendo um conhecimento superior e eles argumentavam de maneira sutil. A argumentação filosófica, o uso da lógica, parecia recomendar aquela heresia. Parecia algo muito sensato, muito lógico, de um nível superior, e as pessoas sempre costumam se impressionar com isso. Quando alguém chega falando bonito, com boa argumentação, com boa lógica, as pessoas ficam impressionadas, e ali está o caçador com a sua rede, não é? Ele está caçando mentes, caçando corações, querendo levar cativo a mente das pessoas a essas ideias erradas. Cuidado, diz o apóstolo Paulo, com pessoas que chegam até vocês com outras ideias, apresentando-as com uma lógica sutil, argumentos filosóficos, como se fosse esse o critério maior da verdade. Ele continua: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, ou seja, isso não tem nada de divino, essa é uma prática antiga dos homens, tradicionalmente é assim que as pessoas, ou como os filósofos e como os intelectuais no mundo grego, não é? Eles costumavam convencer as pessoas através do raciocínio lógico da apresentação da filosofia. Conforme os rudimentos do mundo é uma expressão grega que se refere aos espíritos, aos elementos mais básicos da realidade, e que na religião grega, como eu disse, se referia aos espíritos que habitavam nos corpos celestes, eram chamados de os rudimentos do mundo, ou os espíritos elementares que compunham a realidade. Paulo diz: não caia na conversa desse pessoal, dizendo que para que você chegue a Deus, você tem que passar através desses espíritos elementares que dominam os elementos e os fundamentos do mundo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com essas coisas, e não segundo Cristo. Nada disso tem a ver com Cristo, diz o apóstolo Paulo. São ideias bonitas, são ideias, podem parecer interessantes, fascinantes, criativas, mas elas não têm nada a ver com Jesus Cristo, em quem nós encontramos, aqui vem no verso 9 em diante, a salvação. Olha aqui a resposta de Paulo. Porquanto, cuidado, ele diz, não é? Ninguém engane vocês com isso. Por quê? Porque nele, em Cristo, primeiro, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui Paulo já deu uma rasteira nos falsos mestres. Aqui ele combate várias ideias. Primeiro, que a divindade habita corporalmente numa pessoa. Essa ideia era estranha para a mentalidade daquela época, que a divindade habitasse numa pessoa. Em Cristo, Deus habita, diz o apóstolo Paulo. Não caia nessa ideia de que esses seres espirituais e rudimentares, eles são o caminho até Deus, porque Deus já veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo, Deus habita corporalmente. A ênfase aqui é no corporalmente, porque Paulo está combatendo a ideia de que Deus não pode tomar um corpo, aquela dicotomia entre espírito e matéria. Deus habita corporalmente em Jesus Cristo. E não somente isso. Ele diz aqui, no verso 9, o segundo ponto: nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo escolheu a palavra plenitude de propósito, porque é uma palavra que está muito ligada à ideia gnóstica do pleroma. Plenitude, pleroma no grego, era o nome que se dava ao espaço entre Deus e os homens, e que era habitado por estes seres, e que você tinha que apaziguá-los, ou obter o favor deles para chegar até Deus. Paulo diz: não é preciso, porque Deus já veio corporalmente em Cristo, nos trazendo a sua plenitude. Cristo é a resposta
aquilo que esses mestres estavam oferecendo, vocês cristãos, vocês já têm na pessoa de Cristo, a divindade plena habitando nele. E aí no verso 10, também nele estáis aperfeiçoados. A ideia da perfeição era trazida pelos gnósticos, dizendo o seguinte: o conhecimento que vocês têm de Deus, de Cristo, que foi dado pelos apóstolos, é básico, é a porta de entrada, mas vocês precisam ser aperfeiçoados, precisam ser iniciados na gnose, nesse conhecimento superior, para que vocês possam chegar até Deus. Resposta de Paulo: em Cristo vocês já estão aperfeiçoados. Não existe nada além de Cristo que possa tornar vocês melhores, maiores ou mais perfeitos. Desculpa o pleonasmo. Não existe nada. Cristo é tudo o que vocês precisam. Vocês não precisam de nada fora dele. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, se você está em Cristo, você já está aperfeiçoado. Isso que esses falsos mestres estão oferecendo aí, você já tem graciosamente pela fé em Cristo Jesus. Nele vocês estão aperfeiçoados. Ainda no verso 10, são 3 coisas que Paulo diz aqui. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. A expressão principado e potestade, na linguagem paulina, particularmente em Colossenses e Efésios, descreve os anjos, o mundo angelical, os seres espirituais que nos cercam e que são enviados da parte de Deus, aqueles que são os anjos, ou aqueles que caíram e que são nossos inimigos e que na Bíblia são referidos como demônios, espíritos malignos, que são liderados pelo chefe deles, chamado Satanás, diabo, adversário, tentador e assim por diante. Essa expressão, principados e potestades, se refere, portanto, aos anjos, quer aos bons, quer aos caídos. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo é o cabeça do mundo angelical. Por que é que eu vou adorar os espíritos elementares? Por que é que eu vou servir o chefe? Aliás, por que é que eu vou servir a esses espíritos que habitam nesses locais se eu conheço o chefe deles? Se eu já estou no chefe, se eu tenho acesso ao chefe, por que é que eu vou falar com o subordinado? Nele vocês estão aperfeiçoados e ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, só aqui nesses versículos, Paulo já derruba 3 ou 4 postulados daquela seita, né, que propunha esse trem místico, né, de chegar a Deus através dos anjos, espíritos elementares, filosofia, dicotomia entre matéria e espírito. Paulo quebra tudo isso dizendo: em Cristo vocês têm a plenitude, e vocês têm Deus habitando corporalmente, vocês têm a plenitude da divindade, nele vocês estão aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então vocês não precisam disso, vocês já têm tudo o que essa seita está querendo oferecer. Eu creio que cristãos que são engolidos por seitas e por ideias estranhas, é porque eles desconhecem o cristianismo. Eles não têm ideia do que é de fato o cristianismo. Tem um conhecimento superficial a respeito da fé cristã, de quem é Jesus Cristo e o que é que a sua vinda a esse mundo aqui representa, porque se eles estivessem firmes nisso, se eles estivessem muito claro diante deles quem é Jesus e o que é que a vinda dele a esse mundo representa, eles saberiam que essas seitas e religiões e novidades que aparecem aqui, elas oferecem coisas que nós já temos graciosamente da parte de Deus. O cristianismo é a revelação final e última de Deus para a redenção da humanidade. Tudo mais, como está dito aqui, é tradição de homens, é filosofia e vã sutileza. Não satisfaz, não atende, é invenção de pessoas cuja mente está desprovida da verdade. Você pergunta, o que é que isso tem a ver conosco hoje? Gente, todo dia aparece um falso profeta ou alguém dizendo que recebeu uma nova revelação de Deus, que tem um conhecimento último de Deus. Recentemente, eu posso citar exemplos recentes de você, da história recente, não é? Não faz muito tempo, um jovem chamado Joseph Smith, ele que tinha frequentado várias igrejas e achou que nenhuma estava certa, disse que uma noite apareceu um anjo ao lado da cama dele, chamado Moroni, trazendo a última revelação de Deus para a humanidade e que estava guardada em placas de ouro, escrito em egípcio antigo. Então, esse anjo leva Joseph Smith, diz o local das placas, ele vai lá e traduz as placas e surge o livro de Mórmon.
dando origem à igreja mórmon. No século VI, um pastor árabe entra numa caverna procurando uma cabra e diz que lá encontrou-se com o arcanjo Gabriel, que lhe trouxe uma revelação da parte de Alá. O pastor mal sabia escrever, mas decorou as revelações que o anjo lhe dava na caverna, disse para um amigo escreveu e saiu o Alcorão, que é a base da religião muçulmana. Não faltam exemplos na história da igreja de pessoas dizendo que receberam de Deus um novo conhecimento que ultrapassa aquele conhecimento que nos é dado através de Cristo e dos seus apóstolos nas Sagradas Escrituras. Até hoje aparecem profetas neopentecostais em movimentos paralelos ao cristianismo, trazendo novas práticas, novas ideias. O G12, por exemplo, o Castellani disse que recebeu uma revelação de Jesus, de que a igreja não tinha compreendido que o projeto dele é que o discipulado era para ser feito na base de 12 pessoas. A igreja não percebeu isso, se multiplicou de forma errada, mas agora Deus estava chamando o Castellani para restabelecer a visão bíblica de como fazer discipulado, e surge o movimento G12, trazendo tanta confusão e tanta divisão nas igrejas, e é claro, não tem absolutamente nada de bíblico. Então não faltam hoje elementos gnósticos no meio da nossa igreja. Não faltam hoje pessoas alegando um conhecimento superior, querendo cativar as nossas mentes e levá-las cativa para longe da simplicidade do Evangelho. A resposta sempre é Cristo. Eu estou em Cristo. Nele eu tenho tudo o que eu preciso. Nele eu tenho tudo o que Deus requer de mim, porque aquilo que Deus requer de nós, Ele mesmo nos dá gratuitamente na pessoa do Seu Filho.